Olá, esse é o Devocional da Igreja Nova Vida e Piedade. Eu sou Márcia Leal, estamos juntos nesse domingo especial, domingo da ressurreição, dia 9 de abril, domingo de Páscoa. Jesus Cristo venceu a morte e vivo está, e essa viva esperança revelada em nossos corações. E vamos finalizar o segundo livro de Samuel, capítulos 23 e 24, capítulos maravilhosos, registros maravilhosos. Já começamos aqui ver registro das últimas palavras de Davi e a sua exaltação ao Deus de Israel, que o livrou e que lhe deu grandes vitórias. Nós vemos que o rei reconhece que é ungido e que o Espírito do Senhor tem inspirado suas palavras, porque nós lemos aqui no versículo 2 que diz: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, a sua palavra está na minha língua, e segue: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. É como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Glória a Deus. Versículo 5. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definido e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Que essas palavras venham ser também inspiradas por nós, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, através de nossos corações, nos trazendo confiança, fidelidade a esse Deus maravilhoso. A aliança eterna que nós temos com Ele. E aí segue também o registro dos valentes de Davi. Que sejamos esses homens, essas mulheres fiéis, valentes, fortalecidos na força do Senhor, cumprindo o propósito, porque nós vemos, os valentes de Davi eram homens corajosos e guerreiros que estavam ali ocupando tarefas que defendiam o propósito do reinado de Davi. Ao lado dele, acostumado a guerrear, a lutar e vencer em diversas ocasiões. E nós vemos que as proezas militares, ali derrotando grandes tropas inimigas. E nós sabemos que tudo isso era dado por causa do livramento da parte do Senhor. Esses homens corajosos, nós vemos aqui um episódio que exemplifica. 3 deles rompem pelo acampamento dos filisteus para tirar água de um poço que ficava à porta de Belém. Temos isso aqui no capítulo 23, a partir do versículo 13 ao 17, para oferecer a Davi aquela água. E é tremendo esse episódio. Mas vamos seguir, não é? Por quê? Porque aí, finalizando no capítulo 24, tem aqui o episódio do levantamento do censo, que aí nós vemos a desobediência de Davi, quando ele levanta aqui, não é? O Joabe, o comandante, para percorrer as tribos e levantar o censo. Aqui Joabe ele identifica a verdadeira, não é, natureza daquela ordem que era ali do coração de Davi. Não lícito, porque o errado não era o censo, porque nós sabemos que Israel não era proibido de levantar o censo, mas havia regras e motivações bem estabelecidas que não estavam ali no coração de Davi. E ali Joabe vai e identifica isso e sinaliza Davi, quando nós vemos no versículo 3 que fala: então disse Joabe ao rei, depois de receber a ordem, né? Ele fala: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisso, meu senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os seus chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. E aí segue descrevendo, não é? Quando no versículo 10 vem o resultado. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Nós vemos que nunca foi, não é, o número dos homens a força daquele exército, mas a força estava no Senhor. Então, não interessava o número dos homens do exército. E aí, o próprio Davi, quando nós lemos no versículo 10, sentiu Davi, ao ouvir aquele relato, bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Versículo 10. E aí, né, o Senhor se levanta e ele vai e instrui a Davi. Davi aqui escolhe, das 3 opções, Davi escolhe, né, o que ele escolheu. Por 3 dias haja peste na terra. E aí nós vemos que Davi relata aqui grande angústia, mas ele fala: porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não vamos cair nas mãos dos homens. Aqui ele reconhece rendido, reconhece a misericórdia, reconhece
o cuidado e a fidelidade de Deus. Davi, um homem fiel ao Senhor. E aí Deus instrui a Davi a ir e fazer o holocausto. Aí nós vemos que Davi, arrependido, vai até Araúna, um cidadão ali daquele lugar, os seus servos, e diz: vim aqui para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Ao ouvir isso, Araúna imediatamente oferece tudo o que o rei precisava para fazer aquele holocausto. Mas Davi, prontamente ele responde, que está no versículo 24. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não, aleluia, oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifício que não me custe nada. Nós vemos aqui o coração rendido de Davi, e aí sabendo que era dele a responsabilidade por completo de oferecer aquele holocausto, e que nós possamos ter esse coração rendido, coração disponível ao Senhor, reconhecendo, coração de adoração, coração sabendo que a adoração e o arrependimento é individual e pessoal. Como alguém vai adorar em nosso lugar? Como alguém vai se arrepender em nosso lugar? Não. Cabe a nós e rapidamente estarmos nessa posição, rendido o coração, reconhecendo a majestade, reconhecendo o poder, a misericórdia, o amor do Senhor, né? Que os nossos lábios venham ser lábios que confessem a Jesus, reconheça a salvação, o sacrifício e a ressurreição de Jesus nesse domingo especial. O que fala Hebreus 13:15? Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é fruto dos lábios que confessem o seu nome. Aleluias! Confessar o nome de Jesus, crer e confiar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia.